venha, convide vidas que serão abençoadas aqui, evangelizadas em nome de Jesus. Amém? Maravilha. Atos capítulo 12 diz assim: por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, ou dos pães asmos, ou melhor, da Páscoa. Havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quartenos de soldados para que guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, 2 algemas, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Versículo 7. E eis que sobreveio um anjo do Senhor. Olha, para quem não acredita em anjo. E sobreveio o anjo do Senhor. Deus vai enviar um anjo para te socorrer. E resplandeceu uma luz na prisão. Irmão, pega essa revelação da palavra, ó. E resplandeceu uma luz aonde? Aonde não tinha luz, resplandeceu luz. Tocando Pedro do lado, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te, ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. E disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia, e não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passara a primeira, a segunda guarda, chegando à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Diga amém. Coloque a mão sobre a palavra, feche os olhos. Senhor Jesus, essa é a tua maior revelação, é a tua palavra. Fale conosco, meu Senhor, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Olha aqui para mim. Primeira coisa, Herodes não aceitava a pregação do Evangelho de Cristo. E quando Pedro estava em uma missão, pregando para os gentios em Antioquia, ele pregava o arrependimento, pregava o batismo, pregava o renovo, pregava o fortalecimento, pregava o avivamento da igreja. O texto vai dizer que Herodes, ao saber, prendeu ele e prendeu Tiago. E quando eles estavam presos, a Bíblia vai dizer no versículo 1 que você leu, que Herodes, ele prendeu para os maltratar. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem gente que acha que evangelho é só 1000 maravilhas. Quem pregou isso para você mentiu. Evangelho é sim 1000 maravilhas, mas não para essa vida, mas para a vida vindoura. Porque aqui tem dor, aqui tem luto, aqui tem pranto, mas tem um detalhe: o galardão será grande diante do Senhor. Você pode observar, irmão, não há quem nessa terra escape de luta, não há quem nessa terra escape de dificuldades, é ou não é? Mas o que serve a Deus é muito mais perseguido, porque ele desfaz as obras do diabo. Vou repetir: quem faz a obra de Deus, o que é fazer a obra de Deus? Vou repetir:
Fazer a obra de Deus é desfazer as do diabo. Isso é fazer a obra de Deus. Fazer a obra do Senhor é desfazer a do inimigo. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para desfazer as obras do inimigo, para desfazer as obras de Satanás. Por isso que Deus te levantou lá na tua casa, por isso que Deus te levantou lá no teu trabalho, por isso que Deus te levantou aqui na igreja, para desfazer as obras de Satanás. Então, quando a obra do diabo vem, você tem que desfazer. Não entendeu, né? A fofoca veio, desfaz. A intriga veio, a confusão veio. Ela funciona até chegar na vida do crente. Chegando do crente, ele desfaz. Aleluia. Porque o crente que faz a obra de Deus, ele desfaz a do diabo. E o texto vai dizer que Herodes estava para maltratar alguns da igreja. E prendeu Tiago, que era irmão de João, e prendeu Pedro. Os dois estavam presos. Só que pegaram Tiago e já arrancaram a cabeça dele sem misericórdia. Morreu nos olhos de Pedro. Tiago caiu morto com a cabeça decepada. Na hora que Pedro olhou aquilo, com o coração trêmulo, quem não temeria? Quem não se apavoraria? Quem não iria ficar desesperado em ver uma situação dessa? Todos aqui presentes. Só que Pedro, quando olhou aquilo, ele disse: essa culpa de acontecer isso não é minha. A culpa de acontecer isso é da igreja. Por quê? Vou repetir. Porque eles estavam na prisão. Você vai ler o versículo 1, você não vê a igreja orar. Você viu o versículo 2, você não vê a igreja orar. Você viu o versículo 3, você não vê a igreja orar. Você leu o versículo 4, você não vê a igreja orar. Quando chega no versículo 5, é aí que você vê a igreja orar. Ou melhor dizendo, todo mundo viu os profetas ir, e todo mundo disse: eles são de Deus, eles vão e eles que resolvem. Tem gente que é assim, pega o problema dela, coloca na mão do pastor, do obreiro, e diz: ó pastor, obreiro, ô fulano, ora aí, tá? Ora aí que eu vou fazer as coisas da minha vida. E você ora. Irmão, deixa eu te dizer, eu creio na intercessão, mas fé sem obra, ela é morta. Então quer dizer, gritos vazios, Jó 35 versículo 13, gritos vazios Deus não ouve, e nem se atenta para eles o Todo-Poderoso. Hoje está cheio de gente que quer servir a Deus de grito, quer servir a Deus de voz, como está na palavra: eles me honram com os lábios, mas me desprezam no coração. Eles me honram no grito, mas me desprezam no coração. Deus me trouxe aqui para pregar uma palavra de conserto para a tua vida e te dizer: a partir de hoje, tu não vai honrar a Deus só de falar, tu vai honrar a Deus com as suas obras, tu vai honrar a Deus com as suas atitudes, tu vai honrar a Deus com a sua entrega. Passou os 4 versículos. Aí na hora que a notícia chegou na igreja, porque guardaram Pedro por causa da Páscoa, e disseram: ó, vamos esperar a Páscoa passar. Ou melhor dizendo, de hoje para amanhã, olha Pedro, você vai ficar preso e amanhã você morre, tá? O que aconteceu com o Tiago vai acontecer com você. Amanhã é o dia da sua morte. Olha aqui para mim. Sabendo Pedro que amanhã era o dia da morte dele, a igreja no versículo 5 vai começar a orar. Só que olha a postura e a atitude de quem serve a Deus. A Bíblia diz que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Pedro era justo, era um homem de Deus, mas pode sofrer com as armadilhas do diabo, sim ou não? Só que tem um detalhe, tem uma promessa na vida de Pedro. Como tem uma promessa na tua vida. Quantos aqui já foram livres da morte, das ciladas, das armadilhas? Deus te guardou. Mas sabe por quê? Há uma promessa sobre a tua vida. Há um projeto sobre a tua vida. Há um propósito sobre a tua vida. Pedro ouviu aquela voz de Herodes dizendo: ó, olha aqui, irmão, pega aqui comigo, ó. O diabo falou para ele: Herodes, amanhã você vai morrer. Diga isso: amanhã Pedro vai morrer. Muito bem. Mas uns tempos atrás, antes do Pentecostes, na ressurreição, quando Jesus se revelou aos discípulos e disse para eles: acalmai os vossos corações e não fiquem desesperados, porque vocês do alto serão revestidos de poder.
e virá sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão cheios do Espírito Santo. Pisarão em serpentes, escorpiões, dano algum vos causará, e etc e tal. Você receberá o Espírito Santo. Só que você, Pedro, vem cá, Pedro. Quando Jesus ressuscita, Jesus entrega a chave da igreja na mão de Pedro. E fala para Pedro: Pedro, tu és pedra, mas sobre essa rocha que é Jesus, edificarei a minha igreja. Olha aqui. Só que tem um detalhe, Pedro, deixa eu caminhar com você. Deixa eu te fazer lembrar de algumas coisas. Eu estou pregando em parábola aqui, dá glória a Deus. Jesus começou a andar com Pedro e falou: Pedro, tu me ama? Uma vez. Sim, Senhor. Sim, Senhor, eu te amo. Maravilha, cuida das minhas ovelhas. A segunda vez: Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Você me ama? Eu te amo, Senhor. Então cuida das minhas ovelhas. Mas na terceira vez, Pedro, fazendo ele lembrar: tu me ama? Aí na hora ele engole o orgulho e diz: Senhor, é tu quem sabes. Veja o meu coração. Porque quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas vezes Jesus perguntou para Pedro? É Deus dizendo: não cai no erro que você caiu, hein, rapaz. Não vacila de novo, hein. Deus está falando para alguém aqui. Eu estou repetindo para você: não caia no erro que tu já caiu. Não caia na cilada que tu já caiu. Pedro foi lá e abriu a mente dele. Depois que abriu a mente dele, ele falou: ó, e tem mais. Você vai ficar velho. Olha o que Jesus falou para Pedro: você vai ficar? Você vai ficar vovô. E as pessoas vão te levar a lugares que você não quer ir, tipo um asilo. Você vai ir para lugares que você não vai querer ir, mas você vai ter que ir, porque você vai ficar velho. Muito bem. Olha a profecia e a voz que ele ouviu. Aí os tempos se passam, e agora ele está na prisão. Vê a morte de um homem na frente dele, pregando o evangelho. E Herodes fala no ouvido dele: amanhã você vai morrer. Mas outro dia ele estava com Jesus, e Jesus falou: você vai ficar velho. Mas o dia falou: amanhã você vai morrer. Mas ele estava com Jesus, e Jesus falou: você vai ficar velho. Olha aqui para mim. Deus me trouxe aqui como profeta para te dizer: qual é a voz que você está ouvindo? Qual é a voz que você está deixando entrar no teu coração? A voz que falou que você vai falir? A voz que falou que você vai perecer? A voz que falou que você vai morrer? A voz que falou que você vai perder? Ou a voz que falou para você, quando tu se converteu, que tu vai ser pregador, que Deus vai usar você, que vai te prosperar, vai te colocar como cabeça e não cauda, vai restaurar tua família, vai libertar teu filho? Qual é a voz que você está ouvindo? Ele parou e disse: espera aí, o diabo está falando que amanhã eu vou morrer, e eu sou novo, e Jesus falou que eu vou ficar velho. Quer saber de uma coisa? Em vez de eu ficar desesperado com a voz do adversário, eu vou deitar e vou dormir. Porque quem confia, deita e dorme. Quem confia, deita e acalma. Salmo 3: eu deito, durmo e acordo, porque o Senhor é quem me sustenta. Eita glória! Pedro deitou e dormiu. Olha aqui para mim, irmão. Quem deita sabendo que no outro dia vai morrer, quem deita sabendo que no outro dia tem falência, quem deita no outro dia sabendo que vem destruição. Pedro deitou e dormiu e confiou na palavra. A Bíblia diz que no meio da noite Deus enviou um anjo. Mas por que Deus enviou um anjo? Porque tem gente que só vai despertar quando vê Tiago morrer. Não entendi, vai entender. Eu estou dizendo que tem alguém que só toma atitude quando o calo aperta, só lembra de orar quando vê que a dificuldade veio. Porque quando Pedro estava lá, Tiago estava lá, por que não orou na primeira? Por que não orou no versículo primeiro? Só foi orar quando a bala já saiu do revólver? Só foi orar quando o carro já capotou? Só vai orar depois que a destruição veio? Só vai orar depois que está na maca? Só vai orar depois que o casamento destruiu? Deus está dizendo: se é para agir, tem que ser agora.
Se é para agir, tem que ser agora. É para pedir perdão, pede agora. É para se restaurar, pede agora. É para pedir perdão para a família, pede agora. É para entregar flor, não entrega quando estiver no caixão, entrega agora. Ah, eu quero falar que eu amo, então vai lá e fala. Ei, eu tenho que me consertar com alguém, vai lá e se conserta. Não deixa para depois o que você pode resolver agora. No versículo 5 a igreja vai orar. Meu Deus, o negócio está difícil mesmo, o calo apertou. Olha, realmente a dificuldade está grande. Olha aqui para mim. Esse é o problema da igreja do século 21. Só quer orar na hora da dificuldade, só quer orar na hora da luta. Outro dia a irmã chegou aqui, subiu no altar e falou: se o senhor é profeta, meu casamento está uma destruição. Meu marido já foi embora, tá, pastor? E é o seguinte, eu vi o senhor na rádio, e eu vi o senhor entregando umas revelações lá. É o seguinte, se o senhor é profeta mesmo, o senhor vai orar e vai resolver meu problema. Eu falei: irmã, Deus abençoe a senhora. Apertei a mão dela aqui, eu falei: pode ir embora para tua casa. Ela disse: o senhor não vai orar? Eu falei: não, senhora, porque Deus não trabalha em sacrifício de tolo. É claro que não vai acontecer nada. Eu estou te conhecendo agora. Eu preciso saber como é que está sendo esse relacionamento. Se realmente esse problema é o que você está falando. Eu tenho que ouvir os dois lados. Eu tenho que aconselhar os dois. Eu tenho que orientar os dois. Eu tenho que direcionar os dois. Não é assim. A hora e acontece. Mágica, quem faz é o Harry Potter, Siripiplim. Agora no altar tem que ter plantação. No altar tem que ter entrega. No altar tem que ter busca. Deixa eu falar algo para você. As bênçãos que hoje eu colho, eu estava plantando já há 10 anos atrás. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que não tem como voltar mais 5 anos atrás, porque já passou, Luan. Então o que isso tem a ver? Tem a ver que a hora de colher e de plantar para colher daqui para frente é agora. Então faz agora para colher amanhã. Quer mudar o seu futuro? Então age no presente. Dá glória a Deus. Aí o texto vai dizer que Pedro, dormindo, mas no meio da noite, Deus enviou um anjo. Eu li, mandei você repetir para você guardar no teu coração. E o texto vai dizer aqui, ó: e eis que sobreveio o anjo do Senhor. Sabe essa prisão que você está hoje? Imagina a situação que você está vivendo agora. Sabe essa prisão que você está hoje? Deus vai enviar um anjo. Deus vai enviar um socorro. Esse socorro vai chegar como um anjo de calça jeans. E o texto vai dizer assim, ó, eu mandei você ler e repetir. Sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu o quê? Uma luz na prisão. Ou melhor dizendo, quando você confia, quando você acredita, quando você toma posse, a luz, ela te clareia no meio da escuridão. Tem gente aqui que diz: eu não vejo luz no final do túnel. Então, está sem direção, está sem estratégia, não sabe o que fazer. Deus está dizendo: eu estou trazendo uma luz no meio dessa escuridão para você. Eu estou trazendo uma estratégia, eu estou trazendo uma ideia. Olha Deus falando de estratégia de novo. Olha Deus falando, Deus fala e confia, meu irmão. Olha Deus dizendo mais uma vez, fica atento. Deus está dizendo: eu vou resplandecer uma luz nessa prisão. Aleluia. A luz resplandeceu. Quando a luz resplandeceu, Pedro estava deitado. Vem cá, Pedro. Pedro estava deitado, vou conjecturar. Deita aí, Pedro. Dormindo. Aí o texto vai dizer, ó, e o anjo, quando resplandeceu a luz, tocando Pedro do lado, o despertou e disse: levanta-te depressa. Não é levanta calmo, levanta devagar, não, levanta depressa. Deus tem pressa na obra. Deus tem pressa no projeto. Deus tem pressa nesse mistério aí. Levanta-te depressa. O Senhor foi lá, despertou Pedro. Bora, Pedro, levanta, depressa. Quando ele se levanta, a Bíblia diz que a cadeia das mãos dele, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Vou falar, pai. Olha aqui para mim. Tem cadeia que está te prendendo porque tu está acomodado. Mas hoje tu vai se levantar
E aquilo que te amarrava não vai te amarrar mais. Essa prisão vai cair. Caíram-lhe das mãos as cadeias. Só que o anjo se apresentou para ele no versículo 2 e disse: espera aí. Eu vou realizar um milagre, mas está faltando alguma coisa na tua vestimenta. Está faltando alguma coisa na estrutura espiritual. E o que é? Cadê a sua capa? Cadê o seu cinto? Cadê as tuas sandálias? Meu Deus. Olha aqui para mim. Você não pode ser aventureiro. Você tem que estar preparado para a guerra. Você tem que estar preparado para a batalha. Quando o Senhor olhou para ele, o anjo disse: cadê o cinto, cadê a sandália, cadê a capa? Porque quem entende sabe. Uma pessoa quando é presa, tira tudo dela. É ou não é? Ele foi preso, tiraram tudo de Pedro. Amém? Como alguém que está aqui e o inimigo já tirou muita coisa de você. Mas a primeira coisa que o Senhor fez: levanta-te, calça as sandálias, coloque o cinto, coloque sobre as suas costas a capa. Agora eu vou te explicar sobre isso aqui. Sandália, autoridade. Deus quer colocar você debaixo de uma autoridade. Me prova que sandália é autoridade. Vou te provar. A Bíblia diz, Josué capítulo 1 versículo 3: e todo lugar que pisar a planta dos seus pés, eu lhe entregarei, como eu prometi para o meu servo Moisés. Autoridade, domínio. A Bíblia diz: e serás revestido de poder, descerá sobre vós o Espírito Santo, pisará, olha Deus falando dos pés, sandália, em serpentes e escorpiões, de todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. Moisés no Monte Sinai: tira as sandálias, porque a sandália era egípcia. Tira a sandália, porque eu não vou dividir minha glória com Satanás. Tira essa sandália do teu pé, porque a terra que tu pisa é terra santa. Aí alguém vai dizer: é besteira, irmão. Então vamos para Apocalipse. Satanás, a primeira profecia que o Senhor entregou sobre a humanidade não foi para a criação, não foi para o povo, foi para o diabo. E qual foi a profecia? Satanás, da mesma forma que tu usou a mulher para o pecado entrar na terra, vai ser da mulher que vai sair o varão, que vai, ó Deus falando do pé, esmagar a tua cabeça. Eu estou dizendo que hoje Deus calce os seus pés com autoridade. Sandália, identidade. Lembra de Jeremias? Jeremias pega o cinto em terra, mas é precioso, é um cinto de pedras preciosas em terra. Quando ele passou os dias que ele desenterrou, estava podre. Aí o Senhor falou: esse é o caráter de Israel, por fora tão lindos, mas por dentro tão podre. Coloca sandália. Eu estou dando caráter para você hoje. Eu estou dando dignidade para você hoje. Tudo isso que tirar de você, Deus está te entregando. Colocou o cinto de volta. Depois que ele colocou o cinto, o último, a capa. Porque a capa é o que você precisa para andar. A capa é o que você precisa para isso. A capa é a unção. A capa é a capacitação. José tinha uma capa, uma túnica colorida, diferenciada. Você vai fazer a diferença onde você chegar. A Bíblia vai dizer que Elias tinha uma capa. Eliseu pediu porção dobrada. Ele deixou a capa e Eliseu tomou a capa para ele. Capa é unção. Capa é preparação. Capa é capacitação. É a unção. E você sabe, a unção, ela é o poder que Deus dá ao homem para ele chegar onde jamais chegaria, ter o que jamais teria, ser o que jamais seria, receber o que jamais receberia e viver o que jamais viveria. Essa é a capacitação que Deus vai te entregar aqui hoje. Quando ele estava pronto, aí o anjo do Senhor tomou ele pela mão direita. Olha aqui para mim. Mais uma vez Deus está falando. Vai te dar direção. Você não vai de qualquer jeito. Deus está te tomando pela mão direita. Ele vai direcionar você nesse caminho, nessa jornada. E ele foi
No trajeto que ele foi, ele diz: mas peraí, tem uma porta, duas portas, três portas. Como é que essas portas vão se abrir? Um anjo indo na frente. Isaías 45: o Senhor vai adiante de ti, endireitando os caminhos tortuosos, quebrando porta de bronze e despedaçando ferrolhos de ferro. Eita glória! Eu estou dizendo, quando você obedece desde o princípio que Deus falou, aí as portas começam a se abrir, os caminhos começam a se abrir. O que está fora do lugar, Deus coloca no devido lugar. E a partir de hoje, o que era para ser morte está se transformando em vida, libertação, livramento e testemunho para a glória de Deus. Quem crê, fique de pé aplaudindo o nome de Jesus. Olha aqui, Deus mudou o decreto da vida de Pedro. Deus mudou o decreto. Você está na prisão? Tá. Mas Deus está te dando a direção. E essas cadeias vão se quebrar. Esses problemas serão resolvidos. E o nome do Senhor será glorificado. Amém. Eu quero fazer uma oração agora. E para que essa oração para de dar ouvido a vozes alheias,